Bom, esse vai ser um vídeo pouco diferente. Eu vou falar sobre uma pessoa que eu conheço e que talvez vocês não imaginem, mas eu tenho profundo respeito e admiração. E essa pessoa é uma mulher trans chamada Titi. Eu conheci Titi quando Titi ainda era Thiago, homem, gay, mas ainda homem, se vestia como homem, agia como homem, agia não, tinha aparência de homem, né? E, enfim, era tido como Thiago, apesar de ser um homem gay. Fiz amizade logo depois que meus pais se mudaram para uma cidadezinha. Foi uma das primeiras pessoas que fez amizade comigo, que eu conheci, conversou comigo, trocou ideia, me apresentou outras pessoas, me levou a lugares, sempre com todo respeito, né? Com todo carinho comigo e vice-versa. Fizeram até algumas brincadeiras comigo, falando que era meu namorado e tal. Eu nunca me importei, andava de carro com o Thiago, ia para os lugares, na época Thiago, né? Pois bem, o tempo passou, o Thiago fez, né, a transição lá. Hoje é uma mulher trans chamada Titi, tem aparência de mulher, se veste como mulher, se chama Titi, etc. Todo mundo sabe, eu não preciso explicar aqui, que eu tenho as minhas divergências quanto a isso. Eu acho que não é o ideal de acordo com os meus ideais, de acordo com a minha religião, de acordo com os meus conceitos. Porém, todo mundo sabe que eu defendo, antes das minhas próprias ideias, a qual eu aplico na minha vida e na minha família, a liberdade de cada um fazer o que quiser. E Thiago teve para se tornar Tite. Então, hoje em dia, Tite. E da onde vem o meu profundo respeito e admiração por Tite? Eu acho que todo mundo, né, independente de quem seja, por mais que a gente não concorde, que a gente não ache maneiro, que aquilo não esteja dentro dos nossos valores pessoais, todo mundo merece respeito e educação, tá? A gente pode não admirar nem concordar, mas a pessoa merece ser respeitada e tratada com educação. Claro, a não ser que seja um ladrão, né, um violentador, alguma coisa do tipo, né, antiética. Mas fora isso, todo mundo merece respeito e educação. Tite tem, além disso de mim, tem minha admiração e tem meu respeito profundo. Não aquele respeito de que um ser humano apenas merece por ser um ser humano, mas pela conduta enquanto ser humano. Titi é benquista por todos da minha família. Minha mãe tem carinho, minha irmã tem carinho, meu pai tem carinho. Que olha que meu pai é bem mais, né, cabeça dura do que eu, outra geração e tudo mais. Por quê? Titi nunca me exigiu que eu chamasse ela de Titi. Titi me defendeu quando ficaram de mimimi falando que eu tava chamando de Thiago e já tinha virado Titi. Titi respeita a religião alheia, os conceitos alheios. Titi nunca tentou calar ninguém. Titi não é esquerdista, não segue aquela cartilha estúpida do movimento LGBT. Titi se enxerga como mulher, se veste como mulher, faz a transição hormonal. Eu não sei exatamente todos os detalhes, mas Titi não é uma pessoa chata. Titi é uma pessoa que inúmeras vezes discordou de mim, mas Titi é uma pessoa que nunca se vitimizou nem me atacou como pessoa, assim como eu nunca fiz com ela. Titi sempre vem quando eu falo, crio um conteúdo, um vídeo, ou até mesmo pessoalmente falo algo que ela discorda, ela vem com toda a educação e respeito do mundo e debate comigo, até brincando ou até discutindo, mas aos meus argumentos, não a minha pessoa. Titi nunca virou para mim, virou: você é transfóbico, homofóbico, gayfóbico, misógino, qualquer coisa do tipo. Titi nunca fez isso, nunca surtou. Sempre comentou acrescentando, discordando e colocando os pontos dela na discussão. Titi nunca se, ai meu Deus, isso me ofendeu e acabou comigo, algo do tipo. Ao contrário de muitas pessoas. E Titi talvez tenha muito mais motivos para se sentir ofendida ou para se vitimizar por ser trans. E nunca fez. Então, assim, é um nível que essa pessoa tem de maturidade emocional, de respeito à liberdade e à opinião alheia e de capacidade de argumentar
e debater as ideias sem atacar as pessoas e de não se vitimizar, brincar, zoar, entender o mundo como ele de uma forma prudente e não patética, que é admirável. Coisa que eu não vejo em muito homem heterossexual, fora de qualquer minoria, por exemplo, sabe? Já vi pessoas se fazendo um drama danado por muito menos. Enfim, é por isso que eu tenho uma profunda admiração e respeito pela Titi. E é por isso que hoje eu chamo ela de Titi. Mesmo que eu não concorde com essa parada de que virou mulher, pra mim continua sendo homem e tal. Mas, cara, é uma pessoa tão bacana, é uma pessoa que não tenta impor essas ideias a ninguém, é uma pessoa que debate sempre com respeito, sem fazer mimimi. Que, cara, todo mundo já chama de Titi, todo mundo já gosta, mesmo quem é conservador, ninguém tá nem aí. Enfim, às vezes você estar fora dessa agenda e de tentar empurrar tudo goela abaixo das pessoas, como você acha que deveria, a ser a sua forma de pensar, gera mais resultados do que ficar tentando estar na agenda e empurrar tudo goela abaixo das pessoas. E a minha admiração e meu respeito vem pela consciência de liberdade de opinião, pela consciência de debater as ideias, argumentar sem atacar as pessoas ou querer criar rótulos para as pessoas de você é homofóbico, transfóbico, misógino, sei lá mais o que, e querer que as pessoas não falem mais, sabe? Aquela ditadura de opinião. Então, usar aquelas cartas, né, que rompem qualquer discussão. Então, isso é muito bacana. Se a maioria das pessoas fossem assim, hoje a gente teria muito mais debate, muito mais conversa, muito mais opiniões a serem mudadas, inclusive, porque através dessa conversa eu já tive novas percepções. Assim como já devo ter falado alguma coisa em algum momento que ela também deve ter concordado ou mudado. E isso faz parte, isso é muito maneiro. Eu acho que quanto mais diferente duas cabeças são, e elas têm a capacidade de conversar, debater, argumentar com respeito, sem uma querer calar a outra e sem querer ninguém atacar a pessoa, mas sim a ideia, né, o conjunto, o pensamento. Porra, a gente teria hoje um nível de sociedade muito mais elevado, um nível de debate mais elevado e um nível de pessoas muito mais elevado. Pois bem, é o que eu queria trazer nesse vídeo e falar para vocês. Talvez muita gente não imagine, né? Mas esse é o caso de uma das pessoas, talvez improvável pelo tipo de conteúdo que eu tenho, que eu respeito e admiro. Isso não quer dizer, repito, que eu acho legal ser trans, que eu acho legal ser gay, que eu acho que isso é o ideal, que eu acho que isso é o correto. Não, não é sem saber minha opinião, ela também sabe muito bem disso, mas não importa, ainda assim eu tenho a capacidade de respeitar a opinião e admirar pela postura que esse ser humano tem e pela maturidade que esse ser humano tem. Eu esperava muito que muito mais seres humanos tivessem essa capacidade. Por esse vídeo é só e até a próxima.